Olá pessoal, estamos começando mais um podcast MB e o convidado de hoje é o pastor William e o pastor Daniel Ferrari. Nós estaremos aqui falando um pouco sobre escatologia, mas antes da gente começar esse podcast, eu queria te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @IgrejaCMB e temos dois canais novos no YouTube, um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB. Então é muito importante você já deixar esse like no vídeo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, comenta aí, deixa sua pergunta, que isso ajuda muito no engajamento do canal. O William e Daniel, seja bem-vindo ao podcast CMB, novamente, né? Novamente. Poder estar aqui e falar um pouquinho, né? Seja todo nosso. Alegria minha demais, pastor. Bom, ó, vamos começar falando, para o pessoal poder compreender a respeito de escatologia. Eu lembro que por muito tempo, né, o pessoal falava assim, o tema é escatologia. Eu falava, o que é isso, né? Começa, Daniel, o que é escatologia? É o estudo do fim, né? O estudo das últimas coisas. Falando literalmente do que é a palavra, né? Então, a gente vai falar muito de Apocalipse, né? Uma coisa que é importante também, pastor. O pessoal acha que Apocalipse significa tragédia. Verdade. Né? Quando você fala, está acontecendo Apocalipse. Mas, na verdade, Apocalipse significa revelação. Né? Que é a revelação que João, o apóstolo amado, né? Aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, ele tem aquela revelação no final ali do seu ministério, da sua vida, quando ele está isolado na ilha de Patmos, né? E ao contrário do que todo mundo imagina que seja tragédia, né? Deus ele tem uma revelação para os seus discípulos. Né? Então, acho que isso é extremamente importante a gente entender isso. Né? Você que nos assiste, Deus ele quer te revelar. Né? A Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, ele quer nos revelar. E a gente não vai ser pego de surpresa. A igreja não vai ser pega de surpresa. Deus, ele deixou e ele deseja que você conheça os mistérios do fim. Isso é importante falar, né? Porque é que nem você falou. O pessoal pensa em tragédia, pensa na besta, pensa de tudo, mas não entende que existe a esperança dos salvos, né? É aquilo, a promessa que Deus tem pra gente. Vamos pegar o tema... Quem que ficou com o tema pra gente ler? Mateus 24. Né? Mateus 24. Isso. A gente vai ler uma passagem da Bíblia para as pessoas entenderem do que a gente vai falar aqui, né? Dá um contexto, né, pastor? A gente vai ler Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. Diz assim a tradução que eu tenho aqui. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, a ele Jesus, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. A questão vamos pegar a questão do falso profeta, né? Que ele fala que vai ter falsos profetas. Começa falando, Will. Hoje já tem esses falsos profetas ainda irão aparecer, ou seja, isso já está acontecendo. Eu queria pegar o ponto de vista de cada um, tá? A gente não precisa entrar numa concordância aqui de nada, eu também tenho meu ponto de vista. Mas começa a falar você, William. O que você vê a respeito do... Paulo mesmo já disse, né, Daniel, que existem muitos falsos profetas hoje. O que é a santa palavra de Deus? É a profecia, não é? O que é uma profecia? A profecia, ela vem para exortar, para edificar e para conduzir, consolar. Então, um falso profeta é aquele que não coloca em prática esses três fatores. Então, alguém que professa algum tipo de fé ou que prega
a palavra de Deus dizendo essa é a verdade, mas se desviando dessas 3 vertentes, ele já é um falso profeta. Ah, legal. Isso é importante, as pessoas saberem. Então, tipo assim, aquilo que se desvia do caminho que é Cristo, que positivo. É Jesus, já se torna um falso profeta. A gente conversa muito sobre o Evangelho, né? O Evangelho, ele confronta. E ainda, esses dias em um estudo, né? Estávamos eu, o pastor e os demais pessoas, e estávamos conversando sobre isso, né? Ainda estávamos ali ensinando um jovem, e o jovem disse, não, mas pega muito no meu pé. E aí, do nada, me veio uma palavra e eu disse, é por isso que cresce. Porque o evangelho que não confronta, que não te ensina, você não cresce, não tem crescimento. Né? Que o evangelho de hoje não é um oba-oba. Não, querido, você pode fazer tudo de errado. Amém, a gente vai te abraçar, vai cuidar de você, sim. Mas o evangelho, ele exorta, ele ensina, ele consola, ele te reconecta para você continuar, senão já não é uma verdade. Aí aquilo que eu estou proferindo já se torna uma falsa profecia e eu acabo me tornando um falso profeta. Tem muita gente pregando sobre os altares hoje que ora, que jejua, isso é muito forte, que profetiza, mas que é um falso profeta, porque está fugindo das vertentes da verdade. Já pode se considerar, né? A gente tem muito aquele brincalhão daqui, é Henrique Cristo que fala? Ele aparece em muitos programas aí e tal. Ali já se pode se considerar um falso profeta por ali ou não? Ah, com certeza. Eu acredito que sim. Na minha concepção também. Sem falar nos Estados Unidos, né? Que tem seita para todo lado lá. Gente se fazendo falam que é a reencarnação de Jesus, né? Que já diz... o Henrique Cristo, ele já diz isso, né? Eu achei interessante o Danilo Gentili, que deu água para ele. Ah, verdade. Legal, conta aí. O Danilo levou água e falou assim, você gosta de vinho? Gosto de vinho. Ele falou, dá teu jeito aí. Não, ele... Transforma água em vinho. Como é que é? Não. Ele falou assim, você gosta de vinho, né? E deu para ele. Ele pegou e pôs na boca e falou, é a água. Aí ele falou, o senhor é o Cristo, dá seu jeitinho. Dá seu jeito aí, né? E aí ele, brincalhão. Ficou sem graça, né? Mas você vê que a própria pessoa, ela se contradiz, né? Não tem como, né? Contra fatos não há argumentos, né? É incontestável os sinais. Eu acho que é interessante, pastor, já pegando o gancho no que o pastor William falou de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4... Olha o que ele diz aqui, ó. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra e instis a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Mas, tendo coceira ou comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É por isso que a gente vê hoje gente falando que a Bíblia precisa ser atualizada, que precisa, mudando o texto de Bíblia. Hoje você compra a Bíblia com várias tradução do jeito que você quiser. Verdade. Você manda... Aí você fala assim, cara, por que isso não está na minha Bíblia? Mas a pessoa, simplesmente, eles mudam, distorcem. Não só a Bíblia, né? Porque, tipo... não mudando tanto, mas, por exemplo, hoje tem bíblias de estudo que cada um ali tem a sua revelação do seu estudo e isso coloca ali no rodapé, né? Então tem essa questão também, né? De tipo, não só ser a linguagem da Bíblia, mas também hoje as bíblias terem a revelação ali pessoal, de repente, de alguém que vai, escreve e coloca os seus estudos ali. Né? Isso é tão interessante, não cortando o Daniel, que me veio aqui um relâmpago, né? Aprendi isso aí com o Daniel sobre... Vamos lá. Quando o Senhor, ele abre os abismos da terra, estava lendo ontem, né? Sobre isso aí. E as águas cobrem a terra, vem o dilúvio, então águas dos abismos e águas dos céus. Então, cobre os mais altos picos da terra. Ok. E o Senhor disse assim, eu colocarei o meu arco sobre as nuvens. O original está escrito, o meu arco sobre as nuvens. Nuvem em hebraico é anã. Arco é nokesh. Arco. Arco mesmo, um círculo. E no sentido de algo marcado. Nós temos a impressão de que realmente é uma aliança, um arco, uma aliança. Mas vai muito mais além disso. Eu coloco a minha marca sobre as nuvens. Aí você abre a tua Bíblia e diz... Você encontra qual expressão ali? Arco-íris. Sendo que íris é uma expressão egípcia de deuses pagãos
enfim. Legal, né? interessante. Algo que nem existe, que não está no contexto original, mas está lá. mas está lá, nas nossas traduções hoje. Uma tradução que eu tenho diz arco celeste, que é Celeste. o mais correto. Sim, sim. Eu achei interessante a Alice, minha filha, chegou esses tempos atrás da escolinha e disse, pai, eu vi o arco-íris. Eu falei, filha, não é o arco-íris. O arco não é de íris. O arco é de Deus. Por causa que Deus fez uma aliança com Noé. E é o arco celeste. Aí ela olhou para mim. Passou uns dias, ela falou, nossa, pai, olha lá, o arco celeste. Ai, que bacana. E ela nunca mais disse. disse arco-íris. Aquilo veio como uma revelação para ela. Aquilo marcou ela. Então, olha que interessante. É muito importante a gente ter esse discernimento. De mostrar para os nossos filhos o que a Bíblia diz. Né? Por mais que seja uma cultura, por mais que seja... E se você pegar os hinos na igreja, você vai ver que tá... Só essa expressão arco-íris existe demais. Mas o que eu tô querendo dizer? É que a nossa linguagem, ela já é deturpada por conceitos pagões, né? Que a gente nem imagina. Porque a gente não tem... a gente aprendeu assim. É popular. Entendeu? Verdade. A gente não teve o cuidado de... ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre isso. Só finalizando, porque a gente está falando do falso profeta em si, né, pastor? Então, olha o que está escrito. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, amontoação para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, ao invés de eu mudar, eu vou me adaptar à mensagem que eu gosto. Então, existe alguém pregando a respeito daquilo, aquilo me agrada a minha concupiscência. E o que é concupiscência? Desejo desenfreado. O desejo que eu não controlo. A concupiscência é o desejo incontrolável. Então, o que aconteceu com o homem? A primeira coisa, ele perdeu o domínio próprio. Por isso que o domínio próprio é uma das atuações do Espírito Santo, das Sim. manifestações Dos frutos, né? dos frutos do Espírito. Então, eu tenho esse impulso, mas eu não quero mudar. Então, o que eu faço? Eu procuro um mestre, um falso profeta, que pregue aquilo e aí Aquilo que eu quero ouvir. Aquilo que eu quero ouvir. O que é confortável para mim, me coloque de alguma maneira numa zona de conforto para mim encaminhar. Porque aí eu tô em paz com a minha consciência, eu tô em paz comigo mesmo porque eu achei alguém que fala o que eu quero ouvir. E o Paulo tá dizendo aqui que é um dos sinais do fim. É um dos sinais do fim dos tempos. E me parece que ele tá olhando a 2023. Me parece que ele tá vendo os nossos dias. Mas olha o que ele diz para mim e para você. Mas tu, ser sóbrio em tudo. Ser sóbrio é você ter sobriedade, né? É você, assim, não se embriaga com essas coisas. Não se deixa levar com essas coisas. Mas sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Então, a gente também saber identificar... esses falsos profetas, de encontro com o pastor William disse, as falsas profecias, mas como que eu vou saber se eu não leio a Bíblia? Verdade. Como eu vou saber se eu não comparo as traduções, como o senhor disse? Verdade. Né? Porque hoje você tem a Bíblia dos Mormons, a Bíblia dos Adventistas, você tem a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, você tem a Bíblia LGBT. Então você tem vários tipos de Bíblia hoje. Uhum. Mas o que a Bíblia diz no original? Eu sei que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Eu tive o cuidado de entender o que aquela palavra significa no grego, né? O que significa aquilo, o que Jesus está querendo dizer. Por isso que eu falo, é muito importante a gente entender qual é o princípio do que é a regra. Entendo o que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus, ele desceu e falou com Adão: não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eva não tinha sido formada. Adão é que vai até Eva e vai dar a ela a doutrina, a regra, né? Aí quando a Eva é questionada e diz, Deus falou para vocês não comerem, ele falou, a gente não pode nem tocar. Ela diz, não podemos nem tocar, mas Deus não falou de não tocar. Deus não falou de não comer. Mas se eu acho que o Alexandre não tem se ele tocar, ele come, então eu já crio uma regra, você não pode nem tocar. É isso que acontece hoje em dia. Entendi. Você pegou o que eu tô dizendo? Entendi. Existe muita regra hoje. Bom, eu vou pra praia e eu sou tentado. Porque eu sou carnal e aquilo me chama atenção. Praia do capeta, não pode ir na praia. Então eu começo a pregar uma regra, só que você pode não ser carnal, como eu. O problema tá em mim, não no lugar. Você pegou o que eu tô dizendo? Sim. Então a gente vive criando regra, a religião vive criando regra para que as pessoas não quebrem o princípio.
Mas a gente precisa entender o princípio. Porque senão eu jamais vou dominar sobre o pecado. Isso é importante falar. Isso é bom se colocar. Antes da gente partir... O Eric está aí nos editando. Não precisa cortar, não. Pode deixar, viu? Ô, Eric, a gente tá batendo na mesa aqui. Tá atrapalhando ou não? Tá atrapalhando, perdão, então, gente. Então tá proibido agora. Ó, vamos lá. Continuando, a gente falou sobre os falsos profetas, né? A questão dos sinais. Ele fala das sinais da volta de Jesus, aí, não da volta, né? Dos acontecimentos, né? Pro final, mas tem outros textos que vai falar da volta de Jesus e depois a gente entra nisso. Ô, William, hoje falando sobre sinais, ele fala sobre rumores de guerra, ele vai entrando por esses pontos, né? Hoje, eu lembro de uma passagem de Jesus que ele até cita, né? Ele fala assim, vocês não sabem discernir quando o tempo está fechando para chover? O tempo fecha, as nuvens começam a mudar de cor, né? Começa a se ventar, você começa a discernir que está vindo, tipo, uma tempestade. É isso que ele está querendo dizer. Então, ele está mostrando que, tipo, esses são os sinais para o final dos tempos, né? Hoje, se vocês conseguem aí, de repente, tô pegando o Will aqui agora, né? Mas serve para os dois, você começa falando, sinais, guerra sobre guerras, a gente tem vistos, né? Sim. A gente hoje tem visto aí uma guerra que está acontecendo, né? Entre a Rússia e a Ucrânia, né? Sim. Mas tem mais sinais que hoje pode se mostrar a respeito disso? Eu acredito que sim. No meu ponto de vista, um dos sinais de que a volta de Jesus está próxima é a falta do amor. Porque o amor foi a base do estabelecimento da salvação sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho. Então, a base da salvação, a base do início é o amor. Eu acredito que a falta dessa base é a ausência do amor e o início do precipício para esse novo tempo. Outra coisa que eu vejo é sobre nem tanto sobre guerra, porque Jesus disse lá há 2000 anos atrás, haveriam muitas guerras, mas não será o fim. Mas algo me preocupa no quesito de economia. Isso, para mim, é um sinal muito evidente. Tá? Muito evidente. Por quê? Aonde entra essa crise econômica mundial, no meu ponto de vista, né, é um dos maiores sinais para se erguer um líder só. Aonde que pega as nações hoje? Dinheiro, estabilidade. Poxa, e agora? Governo A ganhou, meu Deus. Governo B estava, até ontem. Poxa, estava vindo legal. Só que o nosso governo é de Deus. Eu não preciso de governo humano para me estabelecer na terra. Eu preciso do governo de Deus. Porém, a falta de estabilidade nos governos tem trazido o quê? Um caos mundial. E isso está apontando para desordem. Fome, um dos sinais também. Um dos sinais, para mim, no meu ponto de vista, né? Desordem, fome na terra. Então, eu acredito que é um dos motivos para o povo começar a aclamar um provedor só. E o interessante é que você falou sobre fome na terra, as pessoas acham que, tipo assim, né? A gente está vivendo um ano anos, né? De tecnologia. A gente vê muita coisa assim que a gente nem acredita, né? Na evolução. Mas tem gente morrendo de fome, né? Tem gente morrendo de fome. É que hoje a mídia não é atrativo mostrar esse tipo de coisa. É mais atrativo, tipo, mostrar um carro novo, uma alta tecnologia, um celular, do que mostrar lugares onde está... Mas é verdade. Sim. Não é igual a fome está aí, tem gente morrendo de fome. Não é igual disseram. No Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. Não é bem por aí também, mas tem. Né? Boa parte aí do nosso Brasil tem gente, não só aqui, mas no mundo, passando fome mesmo. E aquela escassez de pessoas comendo do lixo. Isso vai gerando o quê, pastor? O desejo de clamar um provedor. O nosso é o Deus Todo-Poderoso. Né? Então, quando precisamos de um Deus provedor, qual que vai ser o ponto-chave do anticristo? Ele é o governo mundial. Porque o povo está clamando pela paz, porque a desordem está vindo. Quanto mais desordem, para mim, no meu ponto de vista, é o maior sinal evidente para alguém entrar e trazer de volta o equilíbrio. Nós entrou num ponto aí. Quem é o anticristo?
Quem é o anticristo? Pois é. Daniel, eu sei, mas eu vou deixar o Daniel falar. Vou dar uma, de repente, né? A Bíblia fala do falso profeta e do anticristo, né? Fala pra gente quem que é o falso profeta. Fala pra nós aqui, não é tipo você escolher uma pessoa. Mas a figura aí, de quem é o falso profeta e o anticristo. No meu entendimento, pelo que eu vejo, tá lá em Apocalipse capítulo 13, que vai falar um pouco sobre isso, sobre a besta que sobe do mar, sobre o profeta, o anticristo. Eu vejo que o diabo, ele é imitador. A Bíblia diz que ele imita, né? Então, assim como João Batista, ele veio anunciar Cristo, né? O falso profeta virá anunciar o Messias para o mundo. Porque ele é anticristo para nós, os cristãos. Boa ilustração, isso é legal. Né? Então, ele é anticristo para nós, mas para o mundo ele é o Cristo. Verdade. Porque o que ele vai conseguir? Ele vai conseguir unir as 3 maiores religiões do mundo, né? Que tudo indica que a única fé monoteísta que tem como pai Abraão, que é o único Deus invisível mais real, e ele vai conseguir juntar... Isso é o falso profeta. O falso profeta, ele consegue juntar o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Né? Que são as 3 maiores hoje. Os radicais, que são os protestantes... Tá no meio ali do... Sim e não, porque a gente tem que entender que a Igreja Católica, ela é cristã, né? E a Igreja Católica, ela já tem hoje no seu DNA, na base dela, uma mistura com o candomblé, com as religiões de origem africana. Então, ela já tem essa tendência. Então, o cristianismo, na figura da Igreja Católica, eu entendo, sabe? Eu vejo que aqueles cristão protestante mesmo, que tem Cristo como Jesus, né? Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. E acho interessante, se você pegar, não quero atacar ninguém, mas se você pegar o Papa, as últimas palavras, os últimos discursos públicos, você não vê ele falar de Jesus. Aliás, você nunca ouviu ele falar de Jesus. E isso eu tive o cuidado de ver, pastor, próprios membros da Igreja Católica falando. Membros da Igreja Católica que são, assim, carismáticos. E eles criticam o próprio padre, o próprio que está no lugar de Pedro, né? Que é o Papa, que ele fala, cara, como que essa pessoa não fala de Cristo? Mas ele não pode falar. Eu não estou dizendo que ele é o falso profeta ou não. Não quero entrar nesse ponto. Mas tudo indica, pelo que a Bíblia diz, no meu ponto de vista, tá? Lógico que eu não sou dono da verdade, baseado no que eu li, no que eu pesquisei, e no meu ponto de vista, que esse anticristo, ele consegue unir todas as religiões e ele vem anunciar o Salvador do mundo, que vai acabar com as pestes, que vai acabar com as guerras, que vai acabar com as doenças, com a fome, né? E por 3 anos e meio, a Bíblia diz que haverá uma paz e, de repente, haverá uma repentina dor e tudo mais. Destruição. Destruição. Né? Então, o anticristo, ele vem como João Batista, anunciando o caminho de Jesus. Falso profeta. O falso profeta. Isso. Que aí se levanta, né? Tudo indica que, muito provavelmente, da ONU, ele vai ser o presidente da ONU ou das Nações Unidas ali, que é do governo mesmo mundial. Hoje a gente está pegando um cenário de hoje ilustrando alguma coisa. Ilustrando, né? Para a gente entender ali, né? Como que pode ser. Como que pode ser. E ali, ele vai governar ali... uma só língua, uma só moeda, né? Ele traz um governo perfeito, assim, né? E depois o anticristo, ele só... Tá tudo prontinho para ele. Ele só entra, só na o falso jogada. profeta, ele vem preparar esse caminho. Eu quero trazer algo aqui, se você me permitir, pastor. Algo interessante. Porque o que simboliza hoje, o que santifica o Estado de Israel? Né? Não sei se vocês sabem, agora em março fica pronto o trem que vai juntar 70 nações até Eu andei vendo algo sobre isso. Agora em março já fica pronto. Esse templo já fica pronto. Todos os utensílios estão prontos. Existe uma menorá hoje no centro de Israel, lindíssima, toda de ouro maciço. Então, eles falam que... está protegida. Está protegida, exatamente. E aquilo ali já é do templo. Eles já têm os descendentes de Arão todos mapeados e eles já estão sendo treinados. Parece que até a novilha vermelha eles conseguiram levar assim... Existe no Texas, hoje, só
alguns que são especialistas só, é um criador de novilha vermelha. Meu Deus. E esse sacrifício ele tem que ser perfeito. Não pode ter um pelo que não seja vermelho. E esse novilho, ele tem que ser, assim, uma série de novilhos vermelhos. Então, deixa eu explicar só para o pessoal entender o que a gente está falando. A questão do novilho vermelho é que quando eles começarem a sacrificar esse novilho vermelho, que é o que acontecia, eles estarão colocando em prática a questão a anulação do sacrifício da cruz, né? Exatamente. Tipo, o Cordeiro Santo morreu pelos nossos pecados e eles estarão levantando esses novilhos, né, vermelhos, começando um novo... como é que eu falo? Uma nova aliança. Uma nova aliança. Vai voltar a aliança. Verdade. Como se fosse a antiga aliança. E a partir disso aí começa algo assim... porque mexe com o mundo espiritual, mexe, né? E a partir disso aí eles vão estar negligenciando tudo aquilo que Jesus já fez, né? Continuando fazer os mesmos lados. E o pior é o seguinte, olha o que a Bíblia diz. Por que Caim matou Abel? Por causa que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu de Caim. Mas como que Deus recebeu? Fogo caiu do céu e consumiu o altar. Uhum. É assim que Deus recebe. Alguns teólogos dizem que até o fogo que era sustentado para não se apagar, quem acendeu ele foi o próprio Deus. Exatamente. Né? Moisés, prepara o altar, vem fogo do céu, aí ele falou, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não se apagará. Por quê? Porque aquele fogo veio do céu. Quando Nadab e Abiú morreu, capítulo 12 de Deuteronômio, ou Números, se eu não me engano, Números, né? Ofereceram fogo estranho. Que fogo estranho? Um fogo que não nasceu no altar de sacrifício. Eles dizem que eles vieram embriagados, né? Sem muita noção, trouxeram um fogo de fora. Fogo de fora, exatamente. E por eles fizerem aquilo ali, eles foram... E olha que revelação. Foram mortos, né? Qualquer fogo que não é gerado no altar de sacrifício é fogo estranho. Forte. Ou seja, a motivação do coração conta para Deus também. Mas vamos se atentar. Lembra de Elias? E os 450 profetas? Os 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azera. Então, o Deus que responder com fogo. Porque é o Deus de Israel. É o único jeito, é o Deus santificar o Estado, tem que cair fogo do céu. Esse é um sinal obrigatório. Cair fogo do céu. Agora, lê lá capítulo 13 de Apocalipse. E foi-lhe dado o poder para o falso profeta fazer cair fogo do céu. Meu Deus. Você pegou onde eu quero falar ou não? Tipo, tá escrito aí, se vocês passarem desapercebidos, vão ser enganados. É isso que Jesus está dizendo, porque o problema não é o sinal. Porque Deus deu vários sinais. Ou ele segura a mão dele que ele tá batendo a coisa. Eu não aguento, perdão, Eric. Perdão, mais perto, perdão. Então, é a única evidência. Olha que violento, olha que violento. Vai acontecer de maneira que o mundo todo vai ser... A Bíblia diz assim, que os sinais, ele ia enganar até os escolhidos, pastor. É isso que eu estou dizendo. Se você pegar sinal por sinal, até os escolhidos serão enganados. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas nunca foi o sinal. Porque ressuscitar os mortos, Cristo fez. Cura, Cristo fez. Qual é o sinal que você quer? O problema não é o sinal, o problema é você. Você decidiu crer na mentira e não crer na verdade. Verdade. Uau. Você pegou? Então, Deus ele vai falar assim, então, é sinal que vocês querem? Eu já fiz todos os sinais. Não foi o suficiente? Então, vamos fazer o anticristo fazer. Porque aí eu vou mostrar para vocês, no último dia, que o problema não foi o sinal. Foi você e seu coração duro. Então, é também o que acontecia ali no caminho do deserto, né? Exatamente. A mesma coisa. Eles viram tudo. Eu tô arrepiado. E mesmo assim, né? Daniel Moisés sobe. Vai ser forte. Moisés sobe e eles fazem ali um bezerro de ouro ali para poder enxergar algo e ter algo como Deus ali. É interessante. Então, olha que violento. Então, o próprio anticristo, ele recebeu esse poder para orar, cair fogo do céu. Agora eu te digo, hoje em dia... Já acontece milagres, a gente sabe que milagre acontece na igreja, a gente já provou aqui, né? Agora, você imagina um camarada que chega e tem poder para fazer cair fogo do céu. O que a gente vive pregando? Que imagem? Tem boca, não fala, tem nariz, não cheira, tem ouvido e não ouve. E a Bíblia diz que a estátua do anticristo vai falar, vai ver, vai enxergar. Verdade. Eu lembro de uma vez que eu me atentei a esse tipo de coisa, a gente passa desapercebido, né? E eu lembro que uma vez eu estudei sobre isso... E eu fiquei impactado. Eu falei assim, olha o poder que é dado para ele poder fazer esse tipo de coisa. Foi lhe dado porque, assim, é o tempo... Não, vocês querem isso?
Então Deus vai dar o tempo para ele fazer, para mostrar para o povo que o problema não é o sinal. O problema é a gente que decidiu crer na mentira. O povo decidiu crer na mentira. Mas entra aquele ponto também, ó. A Bíblia fala assim que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Quase o aumento todos. da iniquidade também deixa as pessoas cegas. Vocês concordam comigo? Sim, Isso sim. é notório, né? Então, tipo assim, a comunhão com o Espírito Santo é que nos alerta, por exemplo. A gente está fazendo isso aqui, quem está em casa está sendo instruído, tipo, ó, tem isso. De repente, eu nunca vi dessa forma, né? A gente citou a questão da estátua aqui que vai falar. De repente, quem está em casa nunca ouviu isso. Mas, deixa eu ver se isso está na Bíblia mesmo. Tá lá em Né? Apocalipse. Só Mas ler. é a comunhão com o Espírito Santo, ele vai nos guiando, né? Nos direcionando. E a iniquidade, ela faz isso, ela nos cega espiritualmente, né? Cauteriza a mente. Então, eu acredito também que o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriar, que já é uma consequência, também vai deixar as pessoas cegas e acreditar naquilo que está vendo. E não por aquilo que o Senhor nos direciona a ser, né? Tipo, ser dirigido pelo Espírito Santo, tá em constante oração, conhecer a palavra de Deus, né? Isso vai se perdendo ao longo do tempo. Há uma linha teológica, pastor, que diz assim que no período dos 7 anos da tribulação, nunca houve na história da humanidade o tanto de gente que vai se salvar. Por quê? Olha que interessante, imagina, a gente vive pregando a vida toda que vai levantar um grande líder, que vai levantar uma só língua, que um só governo, que vai resolver tudo isso. E ao arrebatamento da igreja, alguns acreditam que parte da igreja, que é as primícias, serão arrebatadas, parte que há uma linha teológica que toda a igreja é arrebatada, né? E depois o Israel, que é ali as 12 tribos, 144 mil, vão clamar a Jesus como que realmente vai acontecer. E há aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Né? Mas imagina aqueles que ouviram a vida inteira, filho de crente, neto de crente, o avô, o tataravô foi crente e ele ouviu falando. E de repente ele vê todos os sinais acontecendo. Verdade. O arrebatamento da igreja, o anticristo, o falso profeta, ele vê tudo isso. Já não faz mais sentido ganhar dinheiro, porque ele sabe que é só 7 anos. Já não faz mais sentido ter posses aqui, porque ele sabe que o pau vai quebrar. O que vai acontecer? É pegar com Cristo, irmão. Verdade. Então, a gente vai parar de pegar aquilo que é passageiro e vai olhar agora... para aquilo que é eterno e a igreja vai para cima. Eu lembro que a gente estava numa mesa assim, com os pastores, e a gente estava falando sobre a igreja perseguida, que morre hoje, degolado lá pro Estado Islâmico e tudo mais. E aí eles falaram, não, já pensou a gente morrer? A gente morrer, porque a gente fala isso, né? Que a gente quer sofrer, que a gente sofre por Cristo, que a gente ama Jesus, mas chegar nesse nível aí, né? A gente falando sobre isso, e me veio uma frase: só morre por Cristo quem já morreu. A gente precisa entender que a gente já morreu. A gente morreu quando desceu as águas. E se a gente não entender que a gente já está morto e a vida que a gente vive agora é na fé do Filho de Deus, como disse Paulo, a gente jamais vai chegar nesse nível de fé. É levar a sério o novo nascimento. É realmente tomar isso como, essa consciência de que eu tô morto. E eu acho que essa ficha vai cair, sabe? Nesse período, né? Que pode estar muito mais próximo do que a gente imagina. Verdade. Muito mais próximo do que a gente imagina, né? Que a gente canta Maranata, mas a hora que o pau quebra de verdade, é que a gente fala, cara, será que eu creio nisso aqui mesmo? Então, e quando a Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, né? A iniquidade é tudo que eu faço para Deus, que Deus não pode participar comigo. É tudo que eu faço para Deus, que Deus não pode participar. Poxa, eu namoro, eu canto na igreja, eu ministro na igreja, eu toco na igreja, mas eu tô fornicando com a minha namorada. Eu tô fazendo para Deus, mas Deus não pode participar comigo. Porque eu estou fazendo em iniquidade. Eu entendi o fazer para Deus. Tipo, eu faço a obra, mas tem o pecado ali dentro que se tornou uma iniquidade. A gente vai entender... Ele não está participando desse tipo de coisa. Quando Jesus diz, estando 2 no campo, um será levado, outro será deixado. No campo é o trabalho. Sim. Eles aravam a terra, trabalhavam no campo, sim ou não? Estão 2 trabalhando, estão 2 fazendo.
Mas um será arrebatado, o outro será deixado. não. Por quê? Porque depende também do meu coração. Não é só fazer para Deus. É com qual coração eu faço. Eu posso fazer por um salário. E é interessante isso aí, ó, não cortando, que a gente cresceu, eu e você sabe, nos tempos antigos, ouvindo. Eu sempre cresci com isso na cabeça. Poxa vida, de 2 vai subir um só. De 2 vai subir um só. De 2 vai subir um só. E não é esse o sentido. Né? É um sentido figurado de que um está apegado apenas em afazeres, né? No mundo aqui, de qualquer maneira, de qualquer forma. E aquele que está focado no reino, ele subirá. É a mesma coisa do joio e o trigo. Sempre haverá 2. Né? Sempre andando junto. Entra que é tudo, que né? não Entra, por tudo. exemplo, as virgens imprudentes, que eram sensatas e eram insensatas. Lá, isso, cara. Fala de É o mesmo assunto, né? Jesus está falando do mesmo assunto ali. Fala de trabalho no campo, porque, tipo, ele fala assim, que aquele que pega no arado, né, e olha para não é digno de mim. Então, tipo, a questão não é só trabalhar, mas é aquele que tá sempre olhando para trás, que é o caso da mulher de Ló. Marta e Maria, querendo ou não, Marta e Maria, uma aos pés de Jesus, outra só trabalhando aí, acorda. É verdade. Interessante. Porque assim, ó, existe a linguagem do amor, do trabalho também. Sim. Eu posso fazer aqui tentando agradar o pastor Alexandre, porque eu quero ser bem visto pelo pastor Alexandre. Com certeza. E nunca foi sobre Jesus. Verdade. Ou fazer, tipo, para agradar a igreja. Exatamente. Verdade, eu quero ser aceito pela igreja. Eu quero ser aceito pelo pastor. Eu quero ser aceito. Mas quem tem que me aceitar é Jesus. Né? E por isso que eu falo, o maior ato de amor que você pode demonstrar para Cristo é se sentar aos pés e não fazer nada. Enquanto ele não te mandar. Agora, você imagina, se o tempo que a gente está vivendo já é uma cegueira nesse sentido de não conseguir discernir esse tipo de coisa, você imagina quando o amor de Deus nas pessoas se esfriarem, né? De quase assim, todos se esfriarem, né? Por conta da iniquidade. É aí que entra aquele ponto, né? De tipo, eles vão ver muitos sinais, vai falar, é ele. Eu acredito que o avivamento, antes do fim, vai vir. E haverá uma maturidade na igreja diferente. Eu acho que hoje a gente tem... Por favor, põe amor nas minhas palavras, pessoal. Põe amor nas minhas palavras. Existem muitos meninos hoje. A igreja é menina. A igreja não é mulher. Ela não está pronta. E a Bíblia diz em Apocalipse que a sua noiva já se aprontou. É a igreja que precisa se aprontar. O Alexandre precisa fazer o que ele foi chamado para fazer. Eu preciso fazer o que eu fui chamado para fazer. O William precisa fazer o que ele foi chamado para fazer. Porque quando ele cumpre o ministério dele, eu sou edificado. Tudo que Deus dá para o William é pensando no Daniel. Tudo que Deus dá para o Daniel é pensando no Alexandre. De maneira que a gente chegue à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Verdade. Os dons é para o crescimento da igreja. Paulo, olha que interessante. Colossenses capítulo 1. Paulo diz que o evangelho foi pregado em todo mundo. Ele pregou o evangelho no mundo todo. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo pregou o evangelho no mundo todo. Mas qual é o evangelho? O evangelho da graça. O evangelho da graça. E o evangelho da graça é o evangelho que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas perceba o versículo 12 de Mateus 24, que Jesus não disse que é o evangelho da graça, que será pregado em todo mundo e virá ao fim. Ele diz, o evangelho do reino será pregado e então virá ao fim. Para você entender o reino, você precisa crescer no relacionamento. A gente precisa entender que a revelação ela é progressiva, ela é crescente. Tudo que a gente tem que levantar as duas mãos para o céu. Você acredita que o evangelho do reino é aquele que se vai voltado em não se prender nas coisas da terra, mas se prender nas coisas do alto? Tipo assim, eu sei que o meu galardão está lá. Exatamente. E não está aqui. Exatamente. É isso que você está querendo dizer. Que eu creio. Entendi. Eu creio que assim, porque assim, hoje é um temor da gente pregar o evangelho do reino e as pessoas simplesmente achar que foi salvo. Não, fui salvo, tô salvo para sempre. Não posso. Preciso fazer nada. Não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, uma vez que eu fui salvo, eu preciso dar uma resposta. Porque se Deus amou o mundo inteiro, por que o mundo inteiro não vai ser salvo? Não é o amor de Deus que salva, é a resposta que eu dou a esse amor. É as minhas obras. Porque Cristo, ele pagou o preço que Adão cometeu. Mas eu vou prestar conta do Daniel.
Ninguém nasceu condenado por si só, nasceu condenado pelo pecado de Adão. Mas a gente esquece que a gente vai chegar diante de Deus e prestar conta. Ah, Dani, mas o tribunal de Cristo é um tribunal de galardão, de recompensa. Ou não. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus açoita qualquer um que tem por filho. Verdade. Açoitar é diferente de bater, irmão. Açoitar é diferente de bater. Não é uma palmadinha, não. Por quê? Porque, por isso que é muita gente que já vai sofrendo. Todo mundo rouba. O dia que você pega, dá errado. Todo mundo vai lá no Paraguai e compra as coisas. O dia que você passa na fronteira, você te pega. Por quê? Porque você tem pai. Você não é bastardo. Uhum. Alguém tá cuidando de Deus você. te cuida. Ele falou, não, filho. Você tem pai. Você é diferente. Você é diferente. Todo mundo faz errado. O dia que você faz, o pau quebra. É porque você não é todo mundo. Lembra que a tua mãe dizia isso, teu pai dizia isso? Você não é todo mundo? Não é todo mundo. Mas é aquela coisa da gente isso. usar desculpa, né? Fala, mas o meu amigo, mas você não... Você não é teu amigo. É verdade. Teu amigo tem outro pai, tem outra mãe. Exatamente. Ô William, você entra na questão, por exemplo, da moeda... Quis lá entrar meio puxando o negócio da moeda única, né? Você falou algo que é interessante, na hora que falou sobre o dinheiro aí. Há uma instabilidade hoje, por exemplo, quando aqui no Brasil tá num certo ponto, cai tipo lá dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos está alto, de alguma maneira que interfere aqui no Brasil, a questão do dólar com o real. Como é que você crê nessa questão da moeda única? Como é que você crê que vai ser isso? Isso no teu ponto de vista, entendeu? Vai ser o Bitcoin ou não? Isso no teu ponto de vista, né? Para as pessoas poderem entender. Entendi. Olha, eu gosto muito, falar a verdade, que eu gosto muito de estudar sobre finanças, né? Igual a gente só precisa colocar muito em prática, né? Mas, assim, é interessante que esse ministro agora da Justiça. Da Fazenda? Da Fazenda. Engraçado que tudo que ele fala, eu vou entrar para responder, tudo que ele fala altera o dólar quanto ao nosso real. Tá 5,10, de repente vai para 5,40. Eu nunca vi uma oscilação assim. E lembrando que a nossa economia, a economia do Brasil, ela é lastreada, no meu ponto de vista, conforme o dólar anda. Então, se o dólar está muito alto, poxa, o dólar está muito alto, legal, nós vamos vender também nesse preço. Mas não é bem por aí. Nós mais perdemos do que ganhamos com um dólar alto. Por exemplo, existe hoje um mercado chamado mercado de câmbio. Se eu compro mais dólar, eu estou comprando muito mais dólar do que o euro. O que acontece? Então, no mercado, nas bolsas de valores... os gráficos do dólar sobem mais referente ao euro e assim por diante. Então, por exemplo, se há uma crise econômica mundial, ninguém compra, ninguém vende. Se o Brasil prospera muito quanto a outras moedas, um país vai estar em crise. Tá entendendo? A alta do dólar para os Estados Unidos pode ser bom, mas para o Brasil não. Para a Venezuela, misericórdia. E assim por diante. Então, vai interferir em países, tipo, em pessoas. O meu sucesso, é por isso que tem as guerras. O sucesso do Brasil, às vezes, é o problema na América. O fracasso de outro lugar. O fracasso de outro lugar. Tanto que veio a crise na Europa agora. A crise na Europa contra o euro. Nunca, pelo que eu conheço, eu vi o dólar passar o euro. E o dólar passou. O dólar passou por um instante, centavos o euro, mas passou. Não existe isso. Há muitos e muitos anos atrás isso aconteceu. Então, é sinal do quê? Instabilidade nessa questão de moeda. Tanto que o governo atual agora do nosso Brasil queria criar aí a moeda Mercosul. Uma moeda só, tirar o real da jogada e colocar a moeda Mercosul. Para mim, é o fracasso do fracasso. Pelo pouco que eu conheço. Então, eu acredito que uma moeda única será uma moeda que vai trazer equilíbrio para todas as nações. Porque todas elas poderão ter sucesso. Sua estabilidade por igual. Estabilidade por igual, positivo. Então, um exemplo, hoje o mundo digital.
criptomoedas, tá febre. Mesmo assim, é um dinheiro que não tem lastro. Não, e é aquela coisa, entre as criptomoedas também existem vários tipos de criptomoedas. Vários. Ali ainda tem uma estabilidade, porque não são... Uma tá lutando com a outra, né? Isso. E mesmo assim, por exemplo, existem moedas que têm lastro. Tem moedas do petróleo, tem um lastro, que é... vamos lá, tem 20 trilhões em petróleo no Brasil. Um exemplo. Então, tem 20 trilhões em tokens. Tá entendendo? O que tem de riqueza, tem em moeda. É a mesma coisa. Se eu começar a produzir nota de dinheiro, sem limites, eu vou entrar numa crise. Por quê? Não tem laço, não tem petróleo, não tem diamante, não tem ouro, não tem algo suficiente para dar base àquilo. É por isso que o dinheiro, por exemplo, eu faço algo falso, muitas notas falsas, vai dar problema. E tem isso com a criptomoeda hoje, porque ela é minerada, né? Para aparecer. Mas problema. Tem que ter alguma coisa, tipo ouro ou alguma coisa assim. Tem que ter lastro. Para ter um pico e não passar dali e criar uma estabilidade. Se não tiver um lastro, pode desaparecer. Por exemplo, a mais famosa, a gente brinca, fala, tal, mas é uma lógica. Eu que estudo, por exemplo, o Bitcoin, ele não tem lastro. Ele não tem lastro. Existem, vamos lá, tem aquele site da Forbes de economia. Hoje existe 80 bilhões de dólares lastreados nessa cripto, nessa moeda. 80 bilhões. Será que é verdade? Os gráficos apontam para isso. Mas será que realmente existe? Aí o Alexandre tem... Vamos lá. O Alexandre tem 100 milhões em cripto guardado na sua carteira. Bom, eu tenho 100 milhões hoje. No teu reino. Toma posse. O que garante que amanhã não desaparece. Dá uma queda brusca e some. Porque não tem lastro. Tipo, é o exemplo da bolha que aconteceu na economia nos Estados Unidos. Positivo. A bolha imobiliária. Sem lastro. Filme ontem sobre isso aí. Alguns começaram a deduzir que havia isso ali, né? E poderia, de alguma maneira... E começou até a apostar contra o mercado, que foi o que aconteceu, né? Depois... Então, é isso aí. Então, uma moeda chamada Crypto Gold, que ela é lastreada no ouro. Já tem mais sustentabilidade. Então, eu acredito que nessa infinidade de moedas hoje, é algo que vai trazer sustento para todo o ramo financeiro nas nações. E isso cabe... dentro de todas vou usar a teoria, né? Porque hoje não tem como você cravar e falar que é isso. Não tem como. Também não vou ser tão ingênuo de falar esse tipo de coisa. Mas a gente já ouviu que, tipo assim, vamos pôr a marca da besta. A gente vai entrar e falar o que pode ser essa marca da besta. É o chip. Aí vai falar assim, nesse ponto. É o chip. Aí fala... por quê? Porque a igreja não vai poder pôr. Amanhã, a marca, por exemplo, se você não tiver o chip, você não vincula o dinheiro, porque pode ser através da criptomoeda. Sim. Pode ser algo do tipo. Então, a gente vai criando várias teorias em cima daquilo que está aparecendo, né? Pode ser que amanhã o negócio vai criando mais e mais caminhos que nos apontam a olhar e falar, não, a gente achou que era isso, mas o que apareceu ali é muito mais sério do que isso, né? E pode trazer surpresa pra gente, que pensa uma coisa, de repente, poxa, é outra. É outra coisa. É nesse ponto que eu queria falar, por exemplo, a questão a Bíblia fala assim que vai ter uma moeda única, sim, né? E ali vai ter todo um controle total através do anticristo, né? E vai ter também uma marca da besta. Eu quero que você mostre o teu ponto de vista a respeito disso. E depois o Daniel, ele mostra o ponto de vista dele a respeito disso. É nisso também que você crê? Posso comer um amendoim? Pois é. Marca da besta, né? Tem muita gente que fala que... A Bíblia fala, né? Sinal na mão, sinal na testa. Tá? Mas que sinal que é isso? A gente ouve aí chip sendo implantado, mas eu vejo que é algo muito irrisório. Porque chip na pele, celular na mão é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É muito irrisório. Um cartão que você tem magnético, por exemplo, aproxima. Verdade. Que diferença tem? Agora, eu acredito assim, a marca da besta. Vamos responder essa questão com outra pergunta. Qual é o selo do Espírito? Qual é a marca do Espírito Santo em nós hoje? Nós somos selados no Espírito. Sim ou não, Daniel? Sim. Uhum. Então, qual que é a marca? Eu fui selado, a marca do Espírito.
né? É a marca de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus em mim. Eu recebi a marca do Espírito Santo. Uma das marcas hoje é o batismo. Sim ou não? O outro é os frutos do Espírito, né? Frutos, Uma pessoa sim. que manifesta os frutos do Espírito, ela é cheia do Espírito, né? Se desligou, né? O chefe ligando. Uma das marcas que eu penso da besta é o alto nível declarado de difamação contra o próprio evangelho. Eu acredito que, claro, vai ter uma marca mais declarada, mas hoje muitos já têm essa marca. A partir do momento que eu rejeito o seu amor, eu rejeito o seu selo. E essa marca da besta, o que a besta faz? A besta, ela se ergue, como diz o Apocalipse, ela se ergue, chifres, cabeças, ela se ergue para quê? Ela tem sobre ela um difamador, não tem? Sim. Um difamador. Uma Da boca mesma de blasfêmia. forma- A Bíblia fala sobre uma boca de blasfêmia. Uma boca de blasfêmia. O que o João Batista fez no deserto? Ele foi um proclamador da verdade. De vida, de verdade. Isso, um De proclamador de selos. Sim, né? Ele proclamou aquele que veio trazer um selo. Redenção, né? Quando Jesus veio sobre... o Espírito Santo desceu sobre Jesus ali no batismo, o que foi aquilo? Um selo. Entendi. Descerá sobre ele o Espírito Santo. Então, ele sela para um propósito. Então, a marca da besta, para mim, é o quê? É um selo de difamação. Não, entendi. Porque eu já vi, por exemplo... Eu tô entendendo onde você quer chegar. Porque a Bíblia fala assim, fala da besta, e depois fala assim que a besta está num deserto e existe uma mulher montada sobre ela, né? E eu já ouvi teorias que dizem que a mulher é a igreja que se apostatou na besta, né? Tem todo sentido. Sim. Em cima do que você tá levando aí, o teu ponto de vista. Pra onde você tá levando. É uma forma de eu distorcer a mensagem, eu tirar você do caminho. Porque o que é o evangelho? Então você não acredita que é algo visível Não. de implantação? Eu não acredito. Tanto que o próprio judeu hoje, o judeu ortodoxo, o judeu messiânico e os extremistas, os rabinos, eles não creem que realmente será algo visível, mas é algo difamador, é algo promíscuo, é algo que vai ferir a verdade. Entendeu? É algo que vai ferir a verdade. Como disse o Daniel, estava falando aqui sobre o maior sinal do anticristo é fazer descer fogo do céu. Eu só pensei aqui dizendo, Senhor, mas como me defender disso? Será que tem como eu não ser enganado por isso? Eu pensei aqui, algo gritou dentro de mim. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vos revesti-vos do escudo da fé. Exatamente. Legal. Exatamente. A fé é o meu escudo. Ele vai fazer descer fogo do céu, mas você... Não, mas esse não é o meu Deus. O meu Messias morreu na cruz. O meu Messias não precisa fazer descer fogo do céu para eu crer que ele é o Messias. O meu Messias, só pelo fato dele mudar a minha vida, eu já acredito. Porque hoje eu sei que o Messias está comigo. Você sente ele. Você tem ele no teu espírito. Você tem o Espírito Santo. Você falou algo, eu tô pensando aqui, né, em cima de marcas e tem um versículo, eu não lembro se está em Números, mas que fala assim que isso é Deus falando, meu povo, né, carrega uma marca na mão e na testa também. Sim. Os ortodoxos, né, que até hoje eles carregam versículos aqui de baixo. Lembrando aqui que eu esqueci o nome daquele... Eu esqueci também. Que enrola, é uma caixinha que põe, né? Coloca aqui e aqui nome. também, e eles fazem isso até hoje, né? E aí, pegando, porque eles serão aqueles que aceitarão, né, o anticristo como aquele que iria de vir, né?
Porque eles creem até hoje na vinda do Messias, né? Proclamarão ele como rei e Cristo. Vocês acham que tem uma ligação aí de tipo de marca, apostatar da fé? Porque eles não, né? Eu acredito que a fé deles ainda é crer naquele Messias que não veio, né? Eu tenho uma opinião, depois então. vocês falarem, eu concluo. Daniel, eu sei. Lá vem ele. Mas vou deixar você falar agora. Ó, sendo bem prático, eu acredito que assim, o maior sinal... A gente começou falando sobre os sinais dos últimos tempos. E o maior sinal para mim é o mundo globalizado. É a primeira vez na história da humanidade que realmente houve uma pandemia. Que o que pegou no Japão, pegou no Brasil. Que o que pegou no Brasil, pegou na Europa. Então, eu acredito que isso vai se intensificar. Eu acredito que isso aí foi um ensaio para o governo do anticristo. Um ensaio mesmo, porque eu acredito que vai acontecer outras coisas, né, que vai envolver o mundo todo. E falando do sinal da besta, né, eu acredito que a tecnologia vai evoluir tanto. A Bíblia fala disso, né? Vai evoluir tanto que eu não acredito que vai ser assim algo muito bizarro. Só que o que a Bíblia diz, né, que a gente vai saber que esse sinal é do anticristo. Sim. Ninguém vai ser enganado. Porque eu vejo o maior medo... Legal falar. É muito, Deve ter, sim, um sinal visível, né? O que a Alguma igreja coisa. pensa? O maior medo da igreja é esse. Será que eu vou ser enganado? Verdade. Irmão, você tem o Espírito Santo, irmão. Sim. Você tem o Espírito da verdade, irmão. Que o mundo não tem. Fica tranquilo. Você acha que vai mais pela questão de ceder à tentação de colocar... Com certeza. Com certeza ser absoluta. Eu não enganado. vou ser enganado. Ninguém vai ser Entendi. enganado. Entendi. Ninguém vai ser enganado. Quem for é porque está apostatando da fé. Ele está saindo... Não, eu rejeitei Cristo. Ó, vou dar um exemplo básico em cima disso para não perder tua linha de raciocínio. Questão de ceder. Por exemplo, hoje, se a gente falou sobre um chip de implantar na pele ou que te rastreia onde você estiver no mundo aí, uns usa para segurança, né? Sim, sim. For sequestrado ou algo do tipo, e o celular também. Se tiver ligado lá... Já tem a localização. ou se alguém roubar teu celular, você consegue ainda ter uma chance de recuperar. Tá, falamos de 2 pontos onde você está sendo rastreado, você vai no shopping Seus lá, dados. aparece lá que você teve no shopping, tá sendo tudo monitorado e juntado. Tem até uma propaganda de um banco que diz assim: você é o Alexandre 345, 242. Fala tudo sobre ele, cara. Incrível. E isso é interessante porque, tipo assim, a gente tava até brincando falando sobre trocar de celular. Cada vez mais a tecnologia vai aumentando. Se alguém sentir no coração, né, pastor? Pode mandar para nós, estamos precisando. O pastor precisa do iPhone também. A tecnologia vai aumentando e vai cedendo à tentação de você ter uma tecnologia melhor. Um celular que faça mais coisas e tal, né? E aí, por exemplo, vai ficando para trás essa teoria, né, de tipo, é a marca da besta. Tô pondo aqui um exemplo, né? É a marca da besta. Você está sendo rastreado e monitorado, você não vai ficar com aquele celularzinho que... só colocava... só tinha um número ali, não tinha chip, não tinha nada. Mas agora você tem uma tecnologia que você tem tudo na palma da tua mão. Eu entendi. Da mesma forma que a gente cede a esse tipo de tentação de ter, você crê que, tipo, vai aumentar tanto isso, que não é a questão de ser enganado e a igreja fica, vou ser enganado, tem que tomar cuidado se não é isso e aquilo outro. Não, é a questão de você entender, mas ceder, tipo, a tentação. De tipo, eu vou colocar. É isso que você É tá isso. dizendo. A pessoa, ele vai realmente, por aumentar a iniquidade, Eu creio do mesmo o jeito. amor vai esfriar. Só e para ele- deixar claro aqui minha visão. Asaf, que entra no templo, Salmo 70, 72, acho que é. que ele 72. entra no templo e ele fala, Isso. e ele fala assim, ó, eu vejo a iniquidade do ímpio. Teve inveja do ímpio. E o ímpio prospera, e Eu eu não, que eu sou não. justo, Não, eu não. que sirvo a Deus, eu tô no culto todo domingo, dou o dízimo, eu falo, eu não prospero. Sabe, eu acho que é isso que vai acontecer. E o que aconteceu com ele? Ele viu o fim do ímpio. Ele viu lá na frente. Deus mostrou para ele o fim do ímpio, e aí ele se arrepende. Ele fala, vixe, perdão, Deus. Porque assim, a gente é muito imediatista, ainda mais hoje, né? Geração fast food, que você não pode esperar, passou 10 minutos, você já tá ansioso, você já tá doido da vida, né? Então, ninguém tá mais no salmo, né? Esperei com paciência no Ela Senhor. fala até que eu entrei no Santo dos Santos e compreendi, né? Uau. Até que eu entrei no santuário
de Deus. Altíssimo, né? A revelação de estar perto dele. Primeiro impacto que tem é sobre você. Ah, entendi. Tá bom. Deus, ele traz essa revelação ao coração dele. Por quê? Porque a gente quer tudo pra ontem, tudo pra hoje, e Deus tem o tempo certo. Eu tava falando isso ontem com meu irmão. Eu falei, não ia ser tão bom quando a gente descesse as águas lá. Eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Puf, levantou, você já sai um anjo. Como você gosta de dizer, um querubim, você já sai ungido. Já sai ali, não tem mais tentação, não dá vontade de dar na cara de ninguém, né? Ama até a sogra. Tem mais medo de nada? Tem mais medo de ninguém. O Eric tá rindo ali. Não ia ser melhor? Verdade. Mas aí, a gente fala assim, Deus, por que a gente... Aí a palavra tá aí, a minha graça te basta. É verdade. É de glória em glória, irmão. Deus de me revelação visita. em revelação. Deus me visita hoje, me muda hoje, me transforma hoje, mais um pouquinho. Aproveitando aqui o ensejo, mandar um abraço pra nossa sogra aí. I love you, sogra. Beijo. abençoe. Aqui, um beijo. Beijo aqui, ó. É a nossa sogra é a mesma, tá? Meu concunhado. A gente não escolhe, né, gente? Maldade. Prossegue. E ela falou assim agora assistindo, nem eu. Verdade. Realmente. Mas é isso que eu tô dizendo. O maior sinal pra mim é esse mundo globalizado que vai ficar assim cada vez mais frenético, mais onde vai evoluir para uma moeda única, como o pastor disse, né? Onde o governo vai ser assim centralizado e aqueles que são contra esse sistema, né, vão sofrer cada vez mais. E eu tô falando da igreja, é a gente mesmo, irmão. Você que eu vou falar rasgado. Eu acho que o poste tá fazendo xixi no cachorro hoje em dia. Você não pode ser homem mais. Porque se você for homem, você já tá errado. Se você... Eu já falei... Inversão de valores. Não, inversão de valor, cara. Se você fala de prover a sua casa, você tá errado. Se você fala de você proteger a sua esposa, você tá errado. Irmão, a Bíblia diz que se alguém invadir minha casa, eu tenho que ser o primeiro a morrer. Pô, eu sou o homem, cara. E hoje em dia falar isso, eu posso ser cancelado hoje na internet. Eu tô nem aí, pode me cancelar. Eu creio na Bíblia, irmão. Eu creio na palavra de Deus. E o homem tem que ser homem, com cara de homem, jeito de homem, cheiro de homem. E a mulher, a submissão é estar sob uma missão, né? Eu tenho uma missão. Eu vou pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, como a gente leu aqui. Entendeu? Eu vou pregar a verdade. Ainda que as pessoas não queiram ouvir, mas alguém vai querer ouvir. E essa pessoa vai ser um bem-aventurado. Glória a Deus. E o evangelho, e muitos nesses dias, aproveitando aí, muitos se envergonharão do evangelho por causa dessas perseguições. Só que a gente até a morte. Jesus, ele se entregou por nós e não se envergonhou de nós, né? Agora, pregar o evangelho, ser aceito por todos é fácil. Nós estamos entrando em um tempo que muitos pagarão até com a própria vida, mas ficaram firmes. Eu estava vendo ontem lá na Paraíba, um vídeo da Paraíba, né? Um beijo ao pessoal da Paraíba, pregando o evangelho na praça e a polícia lá. E a mulher, com coragem, sai pregando o evangelho. Era isso que eu ia entrar, por exemplo, aquilo. na questão da tribulação. Né? Começa falando a maneira que você vê, tipo, a igreja sai, a igreja fica. E ali fala sobre o princípio das dores, fala de guerra, fala de muita coisa que eu acredito que nós estamos entrando no princípio das dores. Esse é um pensamento meu. E eu acredito que, de repente, a igreja vai achar que está na grande tribulação, de tão pesado que vai ser, e, na verdade, é o princípio das dores. O princípio das dores. Que é o que você já está narrando. Mas você consegue desenhar a questão do princípio das dores e o princípio da tribulação em si? Porque na hora que você começou a falar de perseguição, isso está dentro. Está dentro. Né? E aí você crê que, tipo, a igreja pega o princípio das dores, não pega a tribulação? Ela pega o princípio das dores e a tribulação? Fala o teu ponto de vista, depois ele... Tá, meu ponto de vista é esse. A igreja pega o princípio das dores. Já começamos a viver. E é isso que a gente... É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo. Questão já perseguição. Já estão perseguindo. Eu não acredito que a igreja ela irá viver uma grande tribulação. Eu acredito que ali, na manifestação já do anticristo, a igreja logo será arrebatada.
haverá aqueles 3 anos e meio de paz, a igreja nem está aqui mais. Eu acredito nisso. E depois que cortar, então, e ver a grande tribulação, onde, como diz a minha mãe, filho chora, mãe não vê, né? A igreja não estará mais aqui, estará lá com Cristo, né? O tribunal de Cristo, nos ares, nesses 7 anos, porque, né? Acreditamos que vamos passar 7 anos no céu, literalmente, que é esse período de início de tribulação e a grande tribulação. Esses 7 anos aí do anticristo na Terra, eu acredito, pensamento meu, que a igreja já estará com Cristo. E depois dos 7 anos, que entra ali a vingança do Senhor, como diz Joel, enfim, né? Cristo descerá junto com a igreja naquela guerra do Armagedon, né? É o que eu acredito. E o princípio das dores para você é a preparação da igreja? É a preparação da igreja. Para a igreja se... crescer. Tanto que a igreja nunca se despertou, no meu ponto de vista, claro. Teve os avivamentos, não queremos entrar nesse ponto, vários avivalistas e tal. Mas vamos dizer assim, esses 20, 30, 40 anos de lá para cá, a igreja de Cristo em si se tornou tipo uma igreja, literalmente, uma igreja tranquila, uma igreja, como que eu posso usar? Né? Acomodada, como as virgens, né? Prudentes e imprudentes, todas dormindo. O interessante é que as prudentes dormiram também. Todas dormiram. Então, estávamos dormindo, mas qual que é o diferencial da igreja aqui? O azeite. Então, você pode dormir, pastor. O que não pode faltar é o azeite. Ou pode acontecer de dormir, mas não faltar o azeite. Que é apagar o espírito totalmente. Tipo... Isso. Só que se você tiver o azeite, ele vai balançar a igreja. Porque azeite parado vira sebo. Né? Então, ele vai trocar o azeite. Você falou, veio um manto daqui. É difícil, vai falando, vai descendo. Rapidinho, né? Dá até coisa na gente que é ao vivo. Mas você falou de azeite, é tão interessante, você disse sobre o candelabro que estará no templo, nesse terceiro templo, que o azeite pela manhã ele era trocado no templo de Salomão e no tabernáculo de Moisés. 6 horas da manhã havia a primeira prensa de azeite, era semeado, era doado. Eles não compravam, era doado. A primeira prensa de azeite eles pegavam. Todos os dias o azeite do candelabro era trocado. Todos os dias. Aí tem aqueles cristãos, enfim, que falam, pastor, eu já sei de tudo, não preciso de nada, não preciso de renovo. Se até o azeite do candeeiro é trocado, eu não preciso ser renovado por ele todos os dias. Entendi. Tá entendendo? Então, assim, eu preciso de azeite fresco todo dia. É por isso que a sua palavra se renova a cada manhã. O azeite precisa ser trocado, porque a cada manhã era trocado o azeite do candeeiro. Por isso que a palavra precisa se renovar em mim todos os dias. E toda manhã, por quê? Das 6 horas e 1 é um novo dia. Entendeu? Um argumento dos tribulacionistas, que é aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, é falar que a igreja ela sempre cresceu em tribulação. E se você pegar a história da igreja, isso é uma verdade. Verdade, né? Na perseguição. Se você pegar... Jesus disse, ficai até em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis minha testemunha. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que a igreja fez? Ficou em Jerusalém, recebeu o poder e ficou em Jerusalém. De maneira que Deus teve que falar com Pedro assim, mata e come. Não, Senhor, eu nunca comi o que é impuro. Não diga que é impuro o que eu santifiquei. Aí o Espírito Santo fala para ele, vai lá e prega na casa de Cornélio. É para pregar. E ele começou a pregar, o Espírito Santo desceu. Não deu tempo nem de levantar, quem aceita Jesus. Ele pregando, o Espírito desceu e batizou todo mundo. E aí, ali era para Pedro ter entendido que, já recebeu o poder, é para ir para a Judéia, Samaria. Tá tendo uma revelação, você tá entendendo como é que vai funciona? Embora, vai, até os confins da terra. O que é esse cara? Em Jerusalém. Né? Houve uma perseguição. Levantou o imperador, vou matar todo mundo. Pegou Tiago, matou a espada,
Tiago, vou matar Pedro. Prendeu Pedro e a igreja começou a orar. Pedro só não morreu porque Deus interviu de uma forma... Mas o que é aquilo ali? É Deus soprando a igreja para os confins da terra. Então, se ninguém cresce, irmão, em zona de conforto. Ninguém cresce ali num banho quentinho. Irmão, é na hora que não tem energia, é na hora que o pau quebra mesmo, que você vai. Infelizmente, é assim. Agora, se é pós-tribulacionista, Dani, você acredita que a igreja passa pela grande tribulação? Eu acredito que depende de quem somos na igreja. Eu acredito que parte da igreja não passa, porque está escrito, e o arrebatamento é uma verdade. Vai acontecer. Isso é inegável. Mas a Bíblia também diz que essas são as almas daqueles que não aceitaram o testemunho a não negar Jesus, e nem a marca da besta, nem o testemunho do falso profeta. Segura a mão dele aí, William. Eu não aguento, ele tá esmurrando de novo. Eu não consigo, gente. Eu me empolgo. Lá na televisão tá assim, ó. Bum, bum, bum. Perdão, Erics. Perdão, Erics. Perdoa, varão. Oh, meu Deus. Mas, então, é isso que eu creio. Eu creio que parte da igreja passa, parte da igreja não passa. Porque quem que não vai passar? Aquele que não morreu. Aquele que não morreu para suas vontades. E lembrando que a gente não está falando de salvação, a gente está falando de reino, de galardão, de recompensa. Salvação de graça pela graça. O reino é conquistado por esforço, né? É negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então, há muita gente que não vai conquistar o reino. Porque se você pegar João capítulo 3... Versículo 3, aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar. Então, entrar é uma coisa, ver o reino é outra. Então, ver o reino fala de você não ser lançado no lago de fogo. No lago de fogo, que é a segunda morte. Gente... depois não vai entrar nesse ponto aí. Na minha percepção, tá? Entrar no reino é nascer da água. O que é nascer da água? Batismo, morte. Se você não morrer para si mesmo, meu irmão, não vai entrar, se você não negar a si mesmo, né? Por isso que muitos dizem, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, fizemos coisas extraordinárias. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então, eu nunca vos conheci. E é interessante, hein? As manifestações estão aí, mas eu não conheço vocês. Você tem dom, mas não tem obra. É isso. Você tem dom... Foi chamado para aquilo, manifestou naquilo, mas o teu coração não estava em Deus. E olha que interessante, pastor. Quando Deus rejeita um homem, é como se nunca tivesse tido ele. Uau. Nunca te conheci. Olha o que Jesus disse. Eu nunca te conheci. E quando Deus rejeita, Saul, filho. Tá rejeitado. Até quando você vai ter dó dele, Samuel? Eu o rejeitei. Quando Deus rejeita, meu amigo... Você falando desse jeito, né? Até essa questão de rejeição, as pessoas olham e falam assim, é a questão de blasfemar mesmo contra o Espírito Santo, é algo muito profundo, porque tem pessoas que perguntam, já chegaram, pastor, como é que eu sei que eu não blasfemei contra o Espírito Santo, né? Eu falei, eu acho que só de você pensar desse jeito... Já tá de boa, tá tranquilo. Mas eu conheci uma pessoa uma vez que, na verdade, é brasileiro, mas que é aquele judeu que se converte à prática, né, dos judeus, mas não é judeu mesmo, né? E eu lembro que ele fez a obra de Deus, tinha igreja, tinha tudo, eu conheci essa pessoa. Era até muito difícil conversar com ele, porque ele não deixava a gente falar, né? Ele ia batendo uma coisa em cima Ele construiu uma verdade para ele, que é o sofisma, né? Uhum. É a mentira que ele acha que é uma verdade, e ele estava pegando aquilo, eu falava... Mas na época eu não tinha nem tanto conhecimento para poder debater com ele, e ele muito bom. Mas eu lembro que eu fui olhando e eu falei, Espírito Santo, como é que eu... que eu vou usar de argumento que esse homem conhece demais a Bíblia, né? E ele falava assim, eu dei minha vida para esse cara. Eu vi isso da boca dele. Meu Deus. Eu dei a vida para esse cara. Eu fiz isso, aquilo, outro. Tal, e depois descobri que é uma mentira. E toda vez que eu lembro dessa questão de blasfemar... Eu lembro dessa pessoa. Foi a única pessoa que você na minha vida que eu conheci pelo fato de ter uma vida de caminhar, de fazer a obra e tal, e de repente ele apagou tudo isso. E ele falava, eu dei minha vida para esse cara. Na hora que eu falava Jesus, ele falava, eu dei a minha vida para esse cara. E hoje eu entendi sobre essa mentira e tal, e ele falava que ele era judeu e tal, né? Foi a primeira vez, assim, que eu ouvi isso nitidamente, né? Então, as pessoas, às vezes, perguntam, né, nessa questão de blasfemar, não ser conhecido,
Você acredita também que entra nesse ponto de uma situação, assim, um exemplo como esse que eu te contei? Aqui eu estou dizendo, o pastor, e fica bem claro isso, pessoal, de obreiros, de pastores, de líderes. A Bíblia está falando de líderes, tá? Quando Jesus ele está falando sobre isso, são de pessoas que têm uma certa autoridade. Uhum. Então, eu entendo que, às vezes, o irmão tá indo ali na igreja, tá começando, tá agarrando e tem esse medo, né? Esse temor e isso é muito bom, né? Porque o temor, ele é o princípio da sabedoria. O temor, ele é o que vai te manter de pé, irmão, diante de Deus, na caminhada cristã, né? Mas eu tô dizendo de pessoas que cresceram em Deus, né? A ponto de ter um dom, de fluir nesse dom, mas depois se corromperam. Você fala de corromper, de tipo, se entregar à iniquidade mesmo. A iniquidade fazer parte da vida dele, é isso? Exatamente. Entendi. Porque assim, ó, eu posso fazer muita coisa para Deus sem Deus. Né? É Jesus falando para Éfeso lá em Apocalipse 2. A famosa síndrome de Judas, velho. Síndrome de Judas? Explica isso. Posso falar? entrega aí. Eu parei aqui agora. Eu vi que você parou também, você não pegou. Eu não peguei, não. A síndrome de Judas é assim, eu sou seu funcionário, faço tudo pra você, mas não tenho aliança contigo. Nossa, pesado. Assento na mesma mesa, hein? como do pão molhado, mas não sou nada não seu. Tem aliança. Entendi. Nossa, violento, hein? Né? Violento. E outra coisa, já para passar para o meu mestre Daniel aqui, eu estava vendo sobre isso aí, sobre o pão molhado. O pão molhado é uma cultura judaica que toda vez que alguém pegava do pão em uma mesa de ceia e molhava no vinho e dava para alguém comer, é o maior ato de honra sobre uma mesa. Vixe. Por exemplo, Jesus fazendo isso disse assim, ó, Peguei. eu sabia que você ia trair, eu sei que você vai sair da mesa agora para o propósito que Satanás encheu o seu coração, mas o que você é não muda o que eu sou. O que você vai fazer não muda quem eu sou. Não vai mudar quem eu sou. Você pode não crer, você pode não crer e acreditar, mesmo estando todo esse tempo comigo, mas eu sou aquilo que eu estou dizendo que eu sou. Você vai dar glória a Deus, Daniel? Glória a Deus, aleluia. Ó, isso é violento demais. Ontem eu estava falando com meus irmãos e eu estava falando sobre isso. O maior problema de Judas foi correr para o líder errado. Quando ele peca, quando ele sofre, ele não espera Cristo ressuscitar. Ele vai até os religiosos. Verdade. E a religião só tem morte para nós. A religião não tem vida. Eu até ouvi uma vez, eu fiquei pensativo, que ele dizia o seguinte, né? Se Judas tivesse esperado 3 dias... Porque ele se arrepende. Teria, né? Ele se arrepende tanto, pastor, que ele devolve o dinheiro. E o dinheiro, ele é comprado um campo chamado campo de sangue. Está escrito na Bíblia. Mas eu entendo assim que, por exemplo, a questão do arrependimento dele é mais uma questão de remorso. Porque o remorso, ele gera um peso em você para você... Ele tira a sua vida, né? Qual é o maior problema para mim, pastor? A religião. Por que a religião dizia? Que o sacerdote dava destino profético. Então ele vai na religião. É isso. A grande mensagem que eu vejo ali é que a religião não tem nada para nós. Quem tem é Jesus, irmão. E Jesus é uma pessoa. Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso sentar com ele, eu preciso comer do corpo dele, eu preciso experimentar o Espírito Santo. Mas hoje nossos relacionamentos são rasos, são frios. A gente não tem tempo de qualidade, entende? Põe um crente pra orar aí, é 10 minutos. Marca uma oração aqui, 10 minutos já tá levantando. Ou o celular dele tocou, já a gente não para, entendeu? Quando eu tô dizendo de Efésio, voltar ao primeiro amor, sabe? É justamente isso. Lembra-te das primeiras obras. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Então, nós precisamos voltar àquele fogo do Espírito, aquela comunhão com o Espírito Santo, de maneira que Jesus seja tudo. Né? Tem uma mensagem do pastor Subirá que ele diz, até que nada mais importe. Tem um livro dele, que muito bom, por sinal. Até que nada mais importe. Porque, no fundo, nada mais importa. Entendi. É questão de olhar, porque é eterno mesmo. Vamos pegar pelo lado da... Agora a gente vai ter que acelerar por causa do tempo aqui, né? Vamos pegar o lado da... A gente falou da tribulação e começou a entrar na condenação, né? O que é o lugar de tormento e o que é o lago de fogo e enxofre. Para as pessoas entenderem aqui. Aí você também, William, põe no teu ponto de vista aí e tal, mas agora vai ter que ser mais prático, mais rápido. Mais rápido.
Quem quer começar, vai começar aí, William. Aí você fala assim, você para de comer amendoim e fala. Primeiro os líderes. Pra ser mais prático agora, eu vou... Tira a cumbuca aqui. Lugar de tormento, né? Claro, se for puxar desde da origem, a Bíblia fala no Salmo de número 68 que quando Jesus ele morre, ao invés dele subir, ele desce. Lá em Gênesis capítulo 49, versículo 25, quando Jacó abençoa Judá, uma das profecias e Judá, ele há de restaurar o cetro. O cetro virá sobre a sua mão e não se apartará. Ele trará de volta o governo. Está escrito lá em Gênesis 49, 25. Então, de Judá veio Cristo. O que eu entendo com isso? Esse governo, ele foi restaurado. Um dia me questionaram sobre isso. Mas não existe, pastor. Existe. Deus deu o governo ao homem, mas o homem deu a Satanás. Então, o Senhor ele não tinha mais como ter contato com o homem por causa do pecado. E Jesus, quando ele desce, ele restaura de volta o governo sobre o homem e o domínio, que diz que ele restaurará o cetro. Ele toma de volta esse cetro. Então, quando ele toma de volta, ele desce. Ele desce lá no Hades para tomar isso. Tanto que a Bíblia fala que ele toma da mão a chave da morte e a chave do inferno. Então, ele desce no Hades. Hades era um lugar separado. Tinha um abismo no meio, né? Ao lado esquerdo, aproximadamente assim, segundo as teorias, né? O lugar, o Hades, e o seio de Abraão, numa parte um pouco mais elevada, como fosse um lugar fechado, aonde os santos estavam, mas estavam sob domínio. Só não estavam em tormento, tá entendendo? Mas estavam sob domínio, não faziam o que queriam. Tanto que quando Jesus desce, ele leva cativo o cativeiro, ele desce lá, recolhe os seus... O seio de Abraão. O seio de Abraão e leva. Então, o seio de Abraão antes era embaixo. Hoje, o seio de Abraão é com ele. Lucas 16, né? Lucas 16. Da parábola do rico e do Lázaro. Isso. Hoje, o seio de Abraão é com ele. Então, a Bíblia diz, ele desce, ele leva cativo o cativeiro. E o engraçado que Pedro vai dizer também, né? Me fugiu o versículo aqui, que ele prega em espíritos em prisão. Interessante isso, né? O evangelho, ele é tão misericordioso nesse ponto que todos ouviram falar do carpinteiro. Ele desceu lá para que todos o conhecessem. Todos. Anjos, principados, potestades, toda a classe, né? de espíritos. Ouviu, só ouviu. Eu sou o mistério revelado que antes não foi falado, não foi revelado nem a anjos, mas sou eu aqui. Então, Tá, só para... Então, o lugar de tormento ainda está em atividade. A pessoa morre em pecado, tipo, sem a redenção, sem crer em Jesus e tal. Vai para esse lugar de tormento. Isso. O lugar de tormento, ele ainda permanece no mesmo lugar. O que ele leva cativo é o seio de Abraão. O lugar de tormento ainda é o mesmo. O mesmo dos tempos antes da morte de Cristo. E o lago de fogo e enxofre, que aí entra a questão da escatologia, né? Isso. No meu ponto de vista, o lago de fogo e de enxofre, ele vai ser inaugurado ainda. É onde será lançado esse lugar de tormento junto. Eu creio, sim. Chamado de inferno. Ele vai pegar esse lugar de tormento, porque foi Deus que criou isso. Tudo Deus criou. Acho que a Bíblia deixa claro, né? Deixa claro. Que quem vai inaugurar o inferno o falso profeta e o anticristo, né? Diz que o inferno foi lançado no lago de fogo. Apocalipse. Na volta de Jesus, né? Isso. Capítulo 20. Apocalipse 20. Fala. Apocalipse 20. Obrigado, sobre isso. Eu, para versículo, uma negação. E será lançado no lago de fogo, enxofre ou inferno, falso profeta, besta, anticristo e os seus. Então, os que aceitaram colocar a marca da besta. Que aceitaram, né? Então, será lançado tudo nesse lago de fogo. É onde tem pessoas que pensam, tá expulsando o demônio, vai pro inferno, Satanás. Irmão, né? Apocalipse 20, 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte e o inferno foi lançado. E é essa morte que Jesus vai lá e
e toma a chave da mão dele. Sim, sim. Olha, é tão interessante que... Nossa, isso aqui é pesado. Isso aqui você vai... É tão interessante que até o inferno... Poxa, por que o inferno teve juízo? Na hora que você finalizar aí, eu quero concluir uma coisa. Porque o inferno, Deus penalizou até o inferno. Porque assim, a gente acha que o inferno, que esse negócio de que você vai pro inferno, a gente acha que o inferno é condenação. E nunca foi. Não é. O inferno, ele é a sala de espera. Eu vi um pastor dando um exemplo que eu achei fantástico. E não é boa, né? Não é boa, não. O Mateus 18:10 diz assim, ó. Vedes, não desprezei nenhum desses pequeninos, porque os seus anjos nos céus sempre vê a face do meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo que o mais pequeno dos homens, qualquer um, irmão, que serve um copo de água... Né? Aquele que honra um profeta, existe galardão deste profeta. Então, tudo que você faz de bom, os seus anjos falam para Deus. Você tem anjos, e vou te falar, você que gosta de pecar muito, gosta de farra, tem muito demônio, viu? Não é pouco, não. Tem muito. Porque ou a gente tem anjo ou tem demônio, pastor. Verdade. Perto de nós. O que é demônio? É anjo caído. É espírito. Quando Jesus fala da questão do ranger de dentes ali e tal, é a alma perecendo no lugar de tormento. Sofrendo. Exatamente. Ó, entenda uma coisa. Como que você prova na Bíblia? Quando Deus desce em Gênesis, ele fala assim, ó, eu tive medo, porque eu vi os seus passos. Eu tive medo. E eu me escondi. Ele falou, mas não te dei espírito de medo. Paulo diz que Deus nos deu espírito de ousadia, não de temor, não de medo. Ele falou, que espírito que é esse que entrou aí? Então, o pecado, ele traz o diabo para perto da gente. E quando você morre, ou o anjo ou o diabo vai te acompanhar. Os anjos vão te levar pro diante do trono de Deus, embaixo do trono de Deus está hoje o seio de Abraão, que é conhecido como paraíso para nós. Então, os anjos nos acompanham até lá. Ou, meu amigo, se você não gosta de Cristo, não quer saber de Deus, não aceita a mensagem do Evangelho, os demônios vão te conduzir até o inferno. A gente participa de muitos velórios, né? Vamos ver. E eu lembro que um dia eu fui e tinha eu acho que eu comentei com ele. Tinha um evangelista lá, já era um senhor, né? Conhecido, mas pregou em muitas igrejas, né? Tal. E ele virou para mim e ele me falou algo que aquilo mexeu muito comigo. Ele falou assim, você sabia que quando... Ele não sabia, né, que eu era pastor e tal. Você sabia que quando uma pessoa morre, fica estampado no rosto dela se ela viu o anjo ou se ela viu um demônio que veio para buscar ela para o inferno? E eu parei, assim, para ouvir ele, um senhor bem humilde. Ele virou e falou assim, você pode olhar, quando a expressão do corpo que está ali, o rosto é fechado, você pode analisar que aquela pessoa ali era uma pessoa que não se entregou para Cristo e ela viu a morte, a primeira expressão ficou no rosto. E, nossa, mas isso mexeu muito comigo. E ela falou assim, você pode ver que quando é feito o velório de pessoas que nasceram novamente, tiveram um novo nascimento e tiveram uma vida com Cristo, parece que elas estão dormindo. E isso soou tão grande dentro de mim, assim, né? Eu tive duas experiências, pastor. Eu esperei muito para me revelar. Falei, deixa esse cara derramar mais. Mas eu falo que eu sou pastor. Mas falou muito comigo. Eu me lembro de duas experiências que marcaram a minha vida. Eu vou levar isso para sempre. Eu lembro que quando eu estava me convertendo, a minha avó, mãe do meu pai, eu morei um tempo com ela. E ela ia no espiritismo, minha família toda era do espiritismo, né? Tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe. E eu lembro que eu tava indo na igreja, eu cheguei até na Universal um tempo, e conhecer e tal. E eu me lembro que eu falei assim, vó, eu vou na igreja. Ela falou assim, vamos fazer só uma coisa, você pode fazer o que você quiser, você só não fala de Jesus pra mim. Bem assim, na lata. Ela falou, você só não fala, você não falando pra mim, tá tudo certo, você vai onde você quiser, fala o que você quiser na tua vida. Você só não, tipo assim, não vem me evangelizar não. Eu lembro da expressão dela no caixão, pastor. De terror. Olha só. Eu lembro do rosto dela. Amo minha avó. Amo de todo o meu coração. Mas eu lembro da expressão dela, que ninguém me tira. A expressão de terror no olho dela. Na face dela. Na face. E eu lembro da expressão da minha mãe. A minha mãe tinha um resplendor, um brilho nela. É diferente, né? Diferente. Extraordinário. O meu padrasto viu a mesma coisa que eu, o tio César. Você pode perguntar pra ele. Ele falou assim, nossa, sua mãe tava com um brilho. Eu falei, eu vi. Oh, isso Não, isso eu vi, irmão. Testemunhei isso.
Você tá entendendo? É forte. Então, assim, eu vi isso e é incrível. A expressão não nega. Então, quem vai levar, vai carregar. Ó, então vamos partir só pra gente... Questão, o lugar de tormento, pessoa morre sem Cristo, vai pra lá, vai ficar sofrendo até o dia... Eu quero contar essa parábola, vamos dizer assim. O teu carro é um... Focus. Você chegou com um carro aqui, você esqueceu algo aqui na igreja. Chegou aqui 6 horas. Você precisa correr para alguma administração. Você largou a porta aberta, o carro ligado, com a chave. Uhum. Você vai, não, vou rapidinho, vou na minha sala ali. O ladrão não ia nem roubar, mas ele falou assim, nossa... Tá muito fácil. Tá a porta aberta. A chave tá ligado o carro. É só pegar e sair. Eu vou até fazer uma hora extra. Pega e sai com o teu carro. Ele tem direito de roubar? Não. Por mais que Esteja fácil. esteja aberto, tudo Não é fácil, ele não tem o direito. Então, o diabo, ele é ladrão. A Bíblia diz que ele é ladrão e salteador. Então, o que acontece? Naquele momento que você sai, ele sai, na esquina tem um policial vendo. E o policial já, pegou no flagra. Vai prender ele. O que o policial vai fazer? Vai levar ele pra onde? Pra delegacia. Ele vai ficar preso. Até sair o julgamento. E depois do julgamento, ele já tá condenado, tá ou não? Foi pego no ato, não foi? Então, o que a gente precisa entender? Que a cadeia ali é o inferno. É a sala de espera, mas ele já tá condenado. Ele já sabe. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, meu irmão, já está condenado. Tá escrito. É o famoso CDP. Só que aí você vai esperar o julgamento. Ali, tá condenado? Tá condenado, mas você tem que ver a sentença. Como que vai ser e tudo mais. Esses pormenores. Esse aí é o Lago de Fogo, que é a segunda morte. Questão do milênio, pra gente encerrar. O que é o milênio? A recompensa para os salvos. A recompensa para a igreja. O galardão para aqueles... Irmão, você precisa entender isso aí. Se a igreja entendesse o milênio, pastor, a gente ia ser mais fervoroso nas obras. A gente ia trabalhar com mais afinco para o Senhor. Porque é a recompensa de Deus para os salvos. Para os santos. A Paulo diz assim, vocês são a pedra da minha coroa. Paulo ele chega a dizer assim, vocês são a pedra na minha coroa. Vocês são o meu galardão, a minha recompensa são vocês. Se é que Cristo habita em vós. O que ele está dizendo? Eu estou gerando Cristo em vocês. Tipo, a resposta do meu trabalho, do meu suor é vocês. É vocês. Vocês são o resultado. A Bíblia diz que aquele que ganha a alma, sábio é. Por quê? Verdade. Porque ele está edificando. Aí pega 1 Coríntios capítulo 3, se não me falha a memória, 16, 17. Obras de ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno e madeira. Então, se eu edifico palha, feno e madeira, eu estou edificando só para essa vida. É tudo que eu estou fazendo para agora. Porque a Bíblia fala que o fogo vai ser provado pelo fogo. Vai vir, essas coisas queima tudo, mas as outras... Mas as outras é para a eternidade. É para esses 1000 anos. Irmão, eu não sei você, eu quero ficar lá grudado em Cristo, irmão. A Bíblia diz que vai ter gente que é coluna no templo do meu Deus. Ele diz, vai ser coluna no templo do meu Deus. Tá do lado de Jesus, irmão. A maior honra da honra. Você vai deixar um espacinho pra nós, né? Que egoísmo, velho. A mãe de João e de Tiago, Senhor, que o meu filho fique um na direita e um na esquerda. Eles podem beber o cálice que eu vou beber? Uau. Vai morrer? A morte? Eles podem, verdadeiramente eles irão beber, vai morrer mesmo. Mas isso aí, ficar de um direita à esquerda, compete ao meu pai. O pai é que vai decidir. Mas ele tá falando... Ele já deixa claro o seguinte, né? Tá vendo tudo isso aqui, né? O processo da cruz até eu chegar lá. Quer passar por isso? É parecido. Pra chegar lá... É isso aí, irmão. Vai ter que morrer, vai ter que sofrer. Mas é visando esses 1000 anos. Aí você vai entender, Isaías, no lugar da tua vergonha eu lhe darei dupla honra. Isaías 61:7. Por quê? Que é para esse tempo. Que é pro tempo do milênio, entendeu? Essa questão do milênio, lá na parábola das minas, né?
Fala, para um foi dado tantas cidades, outros foi dado tanto. É o governo do Senhor na terra. Na terra. Tipo, Lembrando, pastor... Então, tipo assim, ó, vamos supor, vai ter servo de Deus que vai governar uma cidade, o outro vai ser um governador, vai governar um estado, outro um presidente. País. Exatamente, perfeito. É isso aí. Lembrando, agora é um governo incorruptível que não se corrompe com... Perfeito. Governando as nações. A terra volta a ser o Éden. Verdade. Tudo que você planta é no mínimo 100 vezes. Porque a terra vai... A terra vai voltar a ser perfeita. Não tem espinho, não tem abrolho, não tem ervas amargas, né? Não existe nada de ruim. A terra volta a ser o Éden, o paraíso. E isso é legal, porque eu lembro de um documentário que eu vi, e eu acho que essa fita até se perdeu, tipo nas Ilhas Fiji, em lugares onde houve um grande avivamento. Se eu não me engano, eu não lembro se foi no México, numa cidade lá e tal. Mas eu lembro que as plantações davam, assim, verduras e legumes enormes. Olha, um cacho de uva lá que precisou de 2 pessoas para carregar, que lá em Canaã. Aí as pessoas falam assim, mas como que vai ser algo parecido? É mais ou menos isso. Tipo, a igreja, ela tem esse poder de trazer cura. A cura é Cristo, né? Como Cristo está em Jerusalém, dali emana... Por isso que vai sair um rio de Jerusalém que vai curar tudo, né? Vai emanar do centro... Os judeus acreditam que Jerusalém está no centro da Terra, né? E que a Terra é o centro do universo. Então, Cristo habita no centro do centro do centro. Para dizer que Ele é o centro de tudo. Legal. Verdade, Pegou? verdade. E tem até a questão também das folhas da árvore da vida, que fala assim, que é para a cura das nações. Né? Isso aí já é depois do julgamento, novo céu, uma nova terra, que está lá em Apocalipse 22. Só que nesse tempo, o que eu quero que você entenda, meu irmão, vai ser por imposição. A Bíblia diz com vara de ferro. As nações veio da mentalidade do anticristo, que foi julgado... Segura a mão dele. Irmão, olha isso aqui. Segura a mão dele. A Bíblia diz que vai haver uma grande guerra, né? Conhecido, a gente chama de Armagedon. E tudo mais. Mas para mim não é guerra. Desculpa. Sabe o Thanos quando faz assim e some? Guerra, irmão, é um lutando contra o outro. Jesus chega, o pau quebra, irmão. Ele é o dono da vida. Ele fala, morra, desintegra, filho. Desintegra, não tem briga. Como é que vai brigar com o Todo-Poderoso? Você tá entendendo? E ele volta, o Cristo volta com sua igreja. Volta com você, dá um glória aí, irmão. Escreve um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. E eu me empolgo quando eu falo com isso, porque, irmão, isso é pra nós, essa é a nossa esperança. E a gente fica olhando aí, que dinheiro e dólar e nada, irmão. E aí que entra o que a gente começou o podcast falando, falar do apocalipse não é só falar de tragédia. Não é falar da nossa esperança, falar do que a gente ama, do que tá no nosso coração. Porque é pra esse tempo que Cristo tem a recompensa pra igreja. E é com vara de ferro, porque as nações não vão aceitar esse governo. Vai ser imposto. Depois que morreu o falso profeta e a besta foi lançada no lago de fogo. Satanás foi aprisionado por 1000 anos. Acabou todo mundo, ou aceita, irmão. E a gente vai reinar com vara de ferro. E pasmes, senhoras e senhores, depois de 1000 anos, o diabo ainda consegue levantar uma multidão daqueles que nasceram nesse tempo e vai vir contra o Cristo. Verdade. E aí, meu irmão, de novo. De novo. E aí, a Bíblia diz, eu entendo, pastor, que o sol vai engolir a terra. Porque Pedro diz que a terra existe nas águas, em meio às águas ela subsiste. Mas está destinada para o fogo. Isso aponta para 2 coisas. Deus fez uma aliança com Noé, uma aliança de sal. E através desse sal, ele santifica a terra. E quando você vê aí o povo dizendo as bandeiras do arco celeste, que eles chamam de arco-íris, aí, qual que é a mensagem que eles estão pregando? Pode fazer o que for, Deus falou que não vai destruir a terra. Boa, verdade. Pode fazer o que for, Deus falou que não vai destruir mais. Não com água. Porque qual que foi a diferença do primeiro pro que vai acontecer depois? Por mais que fosse ímpio, o pai clamava pelo filho, o filho pela mãe. E o coração de Deus quebrou. Deus falou, não vou fazer isso nunca mais. Verdade. Só que pro fogo, não dá tempo de clamar não, mestre. Não dá tempo. É coisa... Acabou, fi. Então eu entendo que se ele der uma chance, ele que o sol vai engolir a terra e vai acabar com tudo. E aí haverá um novo céu e uma nova... Porque é o seguinte, a igreja tem um corpo de glória. Um corpo igual de Cristo. Não está sujeito às leis da física. Uma lei que...
come pão e peixe, mas atravessa a parede. Você entende? O corpo da igreja é um corpo glorificado. É um corpo igual de Cristo. Então, se pegar fogo, não pega fogo. E pela lógica, o fogo também purifica tudo, né? Você entendeu? Porque a igreja e Cristo já tem o seu corpo glorificado, já passou por isso. Uhum. E diferente das nações que estão aqui na Terra, com o corpo físico, que entrarão. Então, quando o fogo vem e consome tudo, acabou a matéria. Purifica. E aí, por isso que o mar dará os seus mortos, o inferno vai dar o seu morto, e aí os seus mortos e o julgamento é nos ares, né? A Bíblia diz que o julgamento é no ar. Que o William falou, né? Se você vê o trono de frente, pau quebrou. Por quê? Se olhou pra frente, você vai ver o trono. Olhou pra cima, viu o trono. Olhou pra direita, viu o trono. Pra esquerda, viu o trono. Olhou pra baixo, viu o trono, irmão. É no ar. Como é que você faz? E aí, depois do julgamento, novo céu e nova terra, né? E aí começa... Quer terminar finalizando de alguma forma pra gente encerrar aqui? Mas eu tô quase sapateando aqui, né? O que o Daniel disse sobre a terra em si, novo céu, nova terra. Eu me lembrei de Caim, quando o sangue de Abel caiu sobre a terra. E é por isso que as maldições da terra veio sobre Caim e lá também em Adão. Né? Que querendo ou não, quando Adão quebrou um princípio... Tipo, toda vez que eu quebro um princípio, o sangue é derramado sobre a terra, de alguma maneira. E ainda fala que o sangue clama na terra. O sangue clama. Então, olha que interessante, né? A terra no milênio deu a sua força, porque não havia mais sangue derramado. Por que a terra foi destruída? Porque houve a guerra. Querendo ou não, houve o sangue derramado. Então, toda vez que há sangue derramado, meu amigo, uma localidade deixa de existir e algo precisa ser recriado. Por isso que ele cria novo céu e nova terra. E quando ele cria novo céu e nova terra, ele diz, nessa nova terra não haverá mais derramamento de sangue para todos sempre. Porque o meu está como depósito, que já foi derramado lá atrás. Sim. Então, é por isso que tudo será em abundância, né? Por causa disso. Eu encerro aqui dizendo que, como dizia, né, os nossos antigos aí, né? Nós vamos morar no céu, né? E que essa salvação permaneça na sua vida todos os dias. Jesus é a salvação, é o único meio, é o único caminho. Não existe outra verdade, que passar disso aí é anátema, independente, né, de teorias ou teologias. Mas se Jesus é o único caminho, verdade e vida, se prepare, adorne-se, limpe-se, né? Busque mais, porque Jesus está voltando. E em breve todos nós viveremos para sempre. Amém. Com ele. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Tudo minduim aqui, ó. Ansiedade. Passou rápido o tempo, mas com certeza... Foi ótimo, tem um limite aí de tempo? Não? Pode ir. Tem quanto tempo aí, ó? Já tem quanto tempo de gravação, Eric? 1h40. Olha, ficou bom, hein? Olha que bênção. Mas foi legal ter vocês aqui para poder estar falando sobre esse tema e as pessoas que estão em casa poder entender um pouco sobre isso. Ô, pastor, eu que agradeço aqui, né? Essa oportunidade, para mim é sempre bom falar da Bíblia, é o que eu mais amo, falar de Jesus. Quero deixar aqui, se puder, né, para você seguir nas redes sociais, por favor, @eudanielferrari no Instagram e também @eudanielferrari. Se você colocar no YouTube ali, você vai encontrar o nosso canal. A gente tem conteúdo lá toda semana, né? Eu falo, pastor, que o meu ministério é para edificação da igreja, do corpo de Cristo, né? Tem gente que é evangelista, que quer salvar, né? E é benção, a gente vai pregar e vai salvar muita gente, mas o meu ministério é para que você cresça na graça e no conhecimento. Eu tenho isso no meu coração, né? E então, eu acho que tem conteúdo semanalmente lá. E quero te pedir, lógico, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal da igreja, que essa igreja aqui é uma bênção. Obrigado, viu, pastor, por tudo. Eu já vou até pedir pro Eric deixar na descrição os canais aí, né? Tem o meu também, né? Pode se inscrever no seu também, né, pastor? Não custa nada, né? Como é que é o nome lá? Estamos tão humilde crescendo agora. Pastor é deixando popular pelo YouTube. Irmão, é de graça, varão. É fácil, isso? ajuda Simples aí. e fácil. Simples aí, ó. E reza a lenda que cada vez que você faz isso, ganha uma pedra na coroa, pastor. Aí, ó. Olha o galardão aí, ó. É a honra. Ó, o Eric rachando o bico lá, ó. Deixa eu compartilhar aqui sem limites. Pessoal, eu queria agradecer a todos que ficaram até agora assistindo esse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado pelo tema, né? Um tema que chama muita atenção. E tudo aquilo que a gente falou aqui, vocês possam, de repente, aqui... alguma coisa que ficou meio confuso, que a gente não quis pegar partes teóricas, né? De tipo, porque existem várias vertentes e várias
formas de pensar a respeito da escatologia, né? Jesus vem antes, depois, mas eu queria pegar esse ponto por partes, né? O que é o anticristo, esse tipo de coisa, para a igreja poder entender. Mas compartilhe esse vídeo, o máximo de pessoas que você conseguir. Não sai sem deixar o teu like no vídeo, que isso é importante. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima em nome de Jesus.